rua. Muito bem, estamos começando aqui a nossa live. A primeira live aqui do Muito Além dos Videogames. Bem, Jogatinos com Grisalho, seja bem-vindo. Débora, minha esposa, seja bem-vinda. Demorei um pouquinho, primeira live que eu estou fazendo. Tive alguns problemas técnicos aqui e estou aprendendo a mexer aqui no Instagram e usar todos os recursos. Mas muito bem, quero começar essa primeira live aqui, é mais para me apresentar, falar um pouco dos livros. Sega Master System, seja bem-vindo. Muito bom poder estar aqui com vocês e ter esse tempo aqui. Mas tá bom, à medida que os amigos forem entrando, se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Tá? Eu quero me apresentar, falar do projeto, tornar mais conhecido aqui o objetivo que eu tenho junto com a minha família aqui para vocês. E enquanto eu vou conversando, meu filho Luiz está jogando o Mega Drive da Tectoy aqui atrás, jogando Sonic 1 traduzido aqui e se divertindo. Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando aí para nossa live, tá bom? Muito bem, então eu me chamo Luiz Miguel Gianelli, e eu sou pastor da Igreja Batista. Eu sou casado com Débora e nós temos 3 filhos, Agnes, Annelise e Luigi. Eu jogo videogame desde os anos 80, desde o Atari, foi o primeiro videogame que eu vi e que eu que eu entrei nesse mundo dos videogames. E o primeiro videogame que eu tive foi um Turbo Game CCE, que é um clone brasileiro do Nintendinho que fez muito sucesso no começo dos anos 90 aqui. Desde então eu não parei mais, fui para o Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation, e ali eu dei uma pausa quando fui para o seminário. Boa noite, Sega Games, seja bem-vindo aí à nossa live. E por muitos anos fiquei sem nenhum videogame, até que o Nintendo Wii veio para a nossa família e aí recomeçou. Há alguns anos eu comecei a escrever, e eu já tenho 6 livros publicados, 3 na área de Bíblia e Teologia, e a trilogia Muito Além dos Videogames, que dá nome aqui ao nosso perfil, e aquilo que se tornou um projeto. O que começou como apenas um livro, agora se tornou um projeto que tem crescido e tem ficado muito legal. Eu lembro, o primeiro game que eu joguei foi no Atari, provavelmente foi o Box, que os bonequinhos ficavam com braços abertos assim, visão aérea. Eu acho que foi esse o primeiro que eu vi jogando. E depois vários outros, na mesma ocasião, Pac-Man, Pitfall, futebol. Mas todos foram jogos do Atari. Então, comecei a escrever os livros, Muito Além dos Videogames, com vários propósitos, e eu quero falar um pouquinho deles para vocês aqui. Tá bom? Então, eu vou primeiro mostrar os livros e explicar um pouco sobre cada um deles. E a revista também, que agora estou publicando uma revista. E então o primeiro foi esse aqui, Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador. O primeiro livro sobre games que eu escrevi. E um detalhe que todos os meus livros é dentro de uma cosmovisão cristã. Eu passo valores, princípios e a minha própria vivência, minha própria experiência como cristão, como pastor, certo? Então isso foi algo inédito, a questão da fé e Bíblia com videogames. Muita gente achou legal, achou diferente, e graças a Deus tem dado certo, tenho feito muitos amigos através disso. Muita gente tem lido os livros. Então o primeiro foi Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador. Esse livro aqui surgiu após a leitura das crônicas do Ítalo Chianca, ele escreve para a revista Jogo Velho. Ele escreveu as crônicas de infância e adolescência dele relacionadas aos videogames. Eu descobri na internet, meio por acaso. Eu li todos os livros, eu gostei demais, eu viajei para a minha infância. E eu pensei, será que eu poderia compartilhar as minhas histórias e fazer algumas aplicações espirituais? E eu coloquei no papel, eu conversei com o Ítalo, perguntei se ele faria o prefácio. E ele topou, ele aceitou.
Então, de forma independente, eu lancei o primeiro livro. Ele já está na segunda edição, Muito Além dos Videogames, Memória de um Jogador, Deluxe, ou Deluxe. E essa é a versão expandida e ilustrada. Algumas pessoas me perguntam qual a diferença entre os dois livros, né? Essa semana mesmo alguém me perguntou se... Ao meu amigo Arley Pop Store Nerd, seja bem-vindo. É muito bom ter todos aí, fico feliz. Alguém me perguntou se é o mesmo livro com capa diferente. Não, são livros diferentes. São três livros diferentes, independentes. Esse aqui é o primeiro e ele é a segunda edição, porque ele ganhou uma crônica nova, ilustrações antes de cada crônica, ilustrações no estilo anime, mangá. Ganhou alguns acréscimos no texto, alguns ajustes em alguns textos, tá bom? Por isso ele é expandido. A primeira edição tinha 24 crônicas, essa tem 25 crônicas, todas da minha infância, adolescência, juventude e alguma coisa da atualidade. Tem um artigo que eu escrevi sobre a relação dos videogames com a arte e a fé cristã, e uma mensagem pessoal para os leitores, que se tornou o folheto Eternal Life, que eu envio junto com a minha literatura. Boa noite aí para EasyBRX, seja bem-vindo, boa noite. A base para esse folheto tem uma mensagem espiritual, mensagem de vida para os leitores, tá bom? Então no ano seguinte veio o segundo, que é Muito Além dos Videogames, Crônicas dos Meus Amigos. Esse livro aqui com a capa estilo Master System da Tectoy, e ele surgiu após alguns leitores do primeiro darem um feedback, um retorno, e eles comentavam comigo como foi legal a leitura e contavam as histórias dele, e eu pensei, por que a gente não junta essas histórias e lança uma edição comemorativa, um PDF gratuito? E o negócio foi crescendo, o projeto foi aumentando, até que se tornou um livro mesmo, e tem o PDF gratuito, vocês podem baixar, tá lá no meu canal, no nosso canal, Muito Além dos Videogames, no blog Diamantes Eternos. Se quiser o link, só pedir, deixa aí que depois eu passo. Mas se tornou um livro, nós abrimos campanha no Catarse e deu certo. Então ficou com a capa do Master System, olha que legal. Então tem uma pergunta aí se o livro tem história com a trajetória. Isso mesmo, a minha história com os videogames. As crônicas que aconteceu na infância, as brincadeiras, as aventuras, as descobertas, aquelas coisas mais doidas que aconteciam nos fliperamas, nas locadoras, jogando com os amigos, com os pais. E falo também aí da época do Jaspion, do Changeman, né, dos super-heróis. É aquela viagem à infância que os leitores se identificam, é bem nostálgico. A ideia é essa, é ser como uma conversa, contar a história da infância e fazer o leitor ter esse sentimento e voltar também no tempo, né? E o segundo são as histórias dos amigos. E vários amigos aí do Brasil e do mundo mandaram suas histórias, inclusive algumas personalidades aí do cenário retro gamer, né? Tem o Kleber Marques da Warp Zone, o Alex Mamed, o Edson Godoy, vários aí que trabalham, e o próprio Ítalo Chian, que tem várias crônicas desses amigos e uma minha, né? E de amigos meus, meu irmão e outros colegas escreveram. Então aqui são 26 mega histórias, bem nostálgico aqui, ó, como se fosse um cartucho de Master System da Tectoy. E toda a diagramação dele é nesse estilo, tá vendo? Com os quadradinhos para lembrar a época aí do Master System. E em 2020, logo quando começou essa pandemia, veio o terceiro livro. E ele é uma edição comemorativa e grande, ó. Tamanho A4. A capa aqui homenageando Super Mario Bros 3 do Nintendinho. E vários elementos de outros videogames. E aqui manteve a ideia do segundo, só que ampliou, expandiu. Aqui nós temos 69 crônicas, na verdade 67 crônicas e 2 artigos científicos relacionados aos games. Um sobre a saúde e um outro sobre a história. Então 67 crônicas mais 2 artigos científicos, tudo relacionado aos games. E nesse aqui tem 5 crônicas da minha autoria e as demais são de amigos e colegas, alguns aí do cenário retro gamer nacional. Crônicas divertidas, emocionantes, engraçadas, interessantes.
todas trazendo essa trajetória nossa com os games dos anos 80, 90 e 2000. Muitas têm lições de vida, muitas tratam de perda, cronistas que perderam os pais ou amigos que eram importantes, com quem jogava junto. Trata de depressão, cronistas que passaram pela depressão, que venceram a depressão ou que ainda lutam com a depressão. Então trata de tudo isso. Então, Jogatinas diz aí, eu montei uma mini locadora, um depósito num condomínio. Isso mesmo, eu tive uma pequena locadora em casa também, os amigos iam lá jogar, eu alugava os cartuchos, colocava na caixinha de sapato. E tem um capítulo que eu dou em detalhes isso. Essas lembranças são muito marcantes, né? Era um tempo muito diferente, em 92, olha só. Era um outro mundo praticamente, que as crianças e adolescentes hoje que jogam, eles não têm nem ideia se a gente não registrar e não gravar, aí não contar como é que foi a nossa vivência aí junto com os games. Então são 3 livros, tá bom? Muito além dos videogames. Tá aqui o terceiro, o segundo, Muito além dos videogames, Crônicas dos Meus Amigos, e o primeiro, Muito além dos videogames, Memórias de um Jogador. 3 livros diferentes, 3 livros independentes, conectados pela temática e porque foram escritos e organizados por mim. Depois de ter concluído esses 3 livros, aí eu fui trabalhando em outras coisas. Eu pude lançar também os 2 primeiros no formato grande, e aqui ficou com letra gigante para quem prefere, né? Tem dificuldade de vista, as letras ficaram bem grandes, ficou bem legal. Aí deixa eu mostrar um pouquinho das ilustrações para vocês. Ó, meu sentimento aí para o amigo, perdeu o pai mês passado. E isso fica gravado, as lembranças que a gente jogava junto, daquilo que fazia junto, né? Então meus sentimentos aí, que Deus console o seu coração, a sua família. Mas eu tenho certeza que essas lembranças vão ficar para sempre na sua mente, no seu coração. E quem sabe um dia pode registrar também, né? Aqui, ó, os livros têm essa ilustração, o primeiro, né? No estilo anime, estilo mangá. Bem bonitas, feito pelo meu amigo Lucas, lá de Curitiba. Olha que bonita essa aqui. Um capítulo que fala de Zelda Ocarina of Time. Então esses são os 3 livros, tá bom? E estão disponíveis no formato impresso e digital. Pode adquirir comigo na Amazon, na Wiclap, Livraria Cultura, Submarino. Em vários sites eles estão disponíveis. O segundo tem o PDF gratuito para quem quiser, pode baixar. Todos os amigos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Muito legal ter todos aí. Lá, meu amigo, Deus abençoe. Guerra dos Reinos. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Isso aí, posta mesmo, deixa registrado aí pra gente, com certeza, tá bom? E agora mais recente, meus amigos, saiu uma revista, e eu quero mostrar ela aqui pra vocês. Muito obrigado, graças a Deus. Olha só, a revista Muito Além dos Videogames. Depois de ter concluído as crônicas, Retrocolecionador, seja bem-vindo também. Alguns perguntavam, vai ter o número 4, número 5? Eu pensei, acho que de crônicas, por enquanto, já tá bom. Eu lembrei tudo, já tinha registrado todas as minhas memórias. Talvez tenha alguma coisa ou outra, mas eu decidi parar por um tempo. Muito obrigado, joguinhos de corrida. Valeu pelo apoio, obrigado mesmo. Deus abençoe aí. Mas aí eu lendo as revistas dos amigos, né? Warp Zone, Jogo Velho, Old Beats, Jogos 80, essas revistas que tentam transmitir. Obrigado, amor, Deus abençoe. É bom ter a esposa que apoia, né? Tá aí na live. Um abraço, boa noite. Então eu decidi criar uma revista também, sempre conversando com amigos e falando de jogos que nós gostamos, e do meu ponto de vista, como eu como cristão, como pastor, enxergo as coisas, para ter aquele toque inédito, né? A revista Muito Além dos Videogames veio não para tentar tomar lugar, substituir, de jeito nenhum. O trabalho dos amigos aí no meio retro gamer é muito bem feito, é profissional, é de qualidade, né? A gente gosta de ler, é nostálgico. E aqui foi para dar um outro ângulo, uma outra visão da coisa, e com algo inédito e diferente, que é essa união de fé cristã, de Bíblia, com os videogames, os antigos, né, que é o que eu entendo, o que eu vivi, o que eu joguei.
Então no passado, final do ano, nós lançamos, sempre com ajuda, em todos os livros e na revista tem muita gente que ajudou, apoiou, né? Então lançamos a primeira edição e a ideia é como as revistas antigas, exceto que não tem detonado. É só análise dos jogos, comentários, né? Aquele sentimento que a gente tem sobre alguns jogos que marcaram. São muitas lembranças boas, né? Atari. E é verdade, às vezes a gente pode jogar para distrair, descansar e matar a saudade. Parece que a gente volta no tempo, né? Como se fosse uma máquina do tempo. Hoje eu jogo com meus filhos, às vezes que eu consigo jogar. E hoje eu estou jogando com o meu filho o jogo que eu jogava quando eu era pequeno. É muito legal, é muito bom. E eu tento passar isso na revista, né? Agora, então a revista ela é toda colorida, né? Olha só. Muito bem feita. A primeira teve Tartarugas Ninjas 2 como matéria de capa, matéria principal. Falamos do Atari, ó, do Bob's Going Home. Joguinho bem conhecido, fez sucesso aqui no Brasil. Tiger Rally, do Nintendinho, joguinho de helicóptero, muito legal. Honister Advent, jogo do meu amigo Honister, que é um jogo novo no estilo retrô. E aí tem algumas coisas diferentes, né? Eu escrevi uma matéria sobre a invasão das revistas Retro Gamers, falando das demais publicações independentes que tratam de videogame e de jogos antigos, indicando como o leitor pode encontrar. Um artigo aqui, ó, uma reflexão sobre o Nintendinho, PlayStation e Perseverança. É muito interessante. É isso mesmo, a musiquinha que fica na cabeça. E olha que interessante, essa musiquinha que todo mundo que jogou tem na cabeça até hoje, né? É um hino cristão, e quase ninguém sabia disso. É um hino muito conhecido, cantado nas igrejas evangélicas há muitos e muitos anos. Em Jesus amigo temos. Então eu trato disso na matéria, né? São curiosidades, coisas diferentes que a gente não tinha nas revistas da nossa época, né? Então, tem uma entrevista, toda revista vai ter uma entrevista. Essa aqui é com o meu amigo Emerson. Ele é o proprietário do primeiro Airbnb do Brasil, que tem uma coleção de videogames clássicos. Muito obrigado, Retroativo, né? Muito obrigado mesmo. E ele fala como é ter um Airbnb com uma coleção de videogames lá disponível para os hóspedes. Na segunda edição, que se Deus quiser sair agora em março, a entrevista vai ser com Rafa Marques, que tem a página aí no Instagram. Ele é escritor, retrogame e é psicólogo. E eu conversei com ele para a gente falar sobre videogames e psicologia. Então o pessoal gosta bastante do Rafael, e ele vai dar essa entrevista para a gente sobre videogames e psicologia na segunda edição. Ó, fiz uma matéria sobre o cristão e o videogame, fiz uma pesquisa com 250 pessoas que se professam a fé cristã, se dizem cristãs, e o que elas pensam sobre videogame. Se joga, se não joga, se gosta, se não gosta, por quê, se deixa os filhos jogarem. E tudo isso eu trato aqui nessa matéria. Então nunca ninguém falou sobre isso numa revista. A visão do cristão com os videogames. Algo completamente inédito e muito interessante. Qual o personagem preferido deles, e por aí vai. E além de uma mensagem, sempre, né? Colocar alguma mensagem, algum versículo. Tem aqui a lista dos apoiadores. E um versículo, uma paráfrase de um versículo bíblico. Ô Gabriel, Deus abençoe, seja bem-vindo aí. Bom culto para vocês, mandar um abraço lá pro pessoal, tá bom? Obrigado por entrar. E agora a gente está caminhando para a edição número 2. Recebi a capa agora, se Deus quiser, talvez ainda hoje ou amanhã cedo eu já anuncio aqui no Instagram. E vamos começar a pré-venda da edição número 2, que vai tratar dos jogos educativos do Super Mario. A matéria principal. Vai ter Donkey Kong, vai ter jogos de navinha do Mega Drive, vai ter um jogo novo para o Nintendinho, vai ter um jogo para Android e iOS muito interessante que trata do câncer, olha só. E é um jogo na temática cristã. A entrevista com o Rafael Marques. Então, a gente está trabalhando bastante para produzir um material legal, envolvente, nostálgico, divertido. E depois da primeira, eu recebi muitas dicas. Boa noite ao Retro Game OFC, seja bem-vindo. Todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo. Muito legal ter vocês aqui com a gente. E tem sido bom, o público tem gostado, os leitores têm aprovado. O feedback tem sido muito positivo mesmo. E eu quero agradecer a Deus, né, e falar que a gente está se esforçando para passar algo legal para vocês. Ah tá, as revistas,
só comigo, tá bom? Por enquanto, para adquirir as revistas, né? A primeira, essa aqui eu só tenho 9 exemplares, tá? E não vai ter segunda edição. A gente não vai imprimir mais, tá bom? Então se você ainda quer uma revista, só tem mais 9 exemplares, 10 contando o meu, né? Que eu quero deixar um aqui. E amanhã, provavelmente amanhã começa a pré-venda da segunda edição, que chega em março na mão dos compradores, tá? Então por enquanto só dá para adquirir diretamente comigo. O pagamento é depósito, transferência, Pix. A gente pode ver aí. Ô Luigi, dá um oi aqui pro pessoal. Ó o Luigi aqui. Tava jogando Sonic, agora é a Nelise que tá jogando. Então se alguém ainda quiser uma revista, é só falar comigo, né? Ainda tem alguns exemplares do livro, menos do terceiro. Hoje eu vendi o último exemplar do terceiro livro. Ele só na Wiclap, no site da editora Wiclap, tá bom? Mas amanhã então, se Deus quiser, hoje ou amanhã mais provável, começa a pré-venda da segunda edição. Meus amigos, eu participei também de outros projetos literários, né? Eu escrevi 2 matérias para essa revista aqui, a Old Beats, do meu amigo Alan. É uma revista muito legal, Retro Gamer. Eu escrevi 2 matérias aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Os jogos bíblicos e Insector Sun. Então eu falei sobre os jogos de videogame bíblico desde a época do Nintendinho. Foi uma matéria também praticamente inédita, muito legal, passando pelo Mega Drive, Super Nintendo, jogos de computador e jogos atuais na temática bíblica. Então essa matéria saiu aqui na revista, e também sobre o Insector Sun, que é um super-herói brasileiro. O Wagner, meu grande amigo aí da infância. Tem muita história com ele no primeiro livro, passamos muita aventura juntos. Ele, meu irmão e eu jogando PlayStation e muita bagunça. Um grande amigo aí, seja bem-vindo. Então, e também recentemente, meus amigos, eu participei desse livro aqui, 40 Dias no Mundo dos Games, escrito por Eduardo Medeiros. Eu até participei de uma live com ele dias atrás. É um devocional, um livro de meditações, tendo os games como pano de fundo. Então, são 40 reflexões, 40 videogames ou jogos, sendo tratados com aplicações assim, para a nossa vida, com princípios bíblicos, muito legal. E eu participei escrevendo um dossiê de 8 páginas sobre a história dos videogames. Então aqui no final, a história do videogame, dossiê. Então saiu com 8 páginas, resumindo a história dos videogames, desde o começo, e passando por cada uma das gerações, até chegar na geração atual agora com PlayStation 5 e Xbox, né, e as ideias que virão pela frente aí dos videogames. Foi um privilégio contribuir com essa obra. Então tem sido uma oportunidade especial assim de escrever sobre videogames nesse contexto cristão, uma cosmovisão cristã, e isso é algo inédito e bem diferente. Olha, pensei fazer o Jogatinas perguntou se eu tenho ideia de fazer um kit. Eu já pensei, mas como eu faço tudo praticamente sozinho, é bem difícil, sabe? O mais perto disso é quando a pessoa pede o kit completo, igual hoje um rapaz comprou os 3 livros, a revista e as máscaras. Eu já vou falar das máscaras aqui para vocês, que a minha esposa faz, Máscaras Games. Então para ele vai um kit completo, vai uma caixa com a trilogia, a revista e as máscaras 3D Gamers, né? Então, mas é tudo projeto para o futuro, se as portas se abrirem, se houver a possibilidade. As máscaras, deixa eu mostrar para vocês. A minha esposa faz, ela é artesã, ela tem um ateliê e trabalha bastante, faz kit para bebê, para maternidade, bolsa e capa de caderno, um monte de coisa linda, maravilhosa mesmo. E ela também faz as máscaras, né? Então, tem nesse modelo aqui, olha que legal. Tá vendo? Ela é 3D, né? Então é mais confortável. E esse tecido aqui também, bem colorido. Então, agora a gente trabalha em conjunto aqui, em parceria aqui em casa, né? Então, essas máscaras, se alguém comprar qualquer livro ou revista comigo e quiser uma máscara, ela sai por apenas R$10, junto da literatura. Então, se alguém quiser as máscaras, só falar comigo. Se quiser comprar uma revista e aproveitar e levar a máscara,
R$10, adulto. E se quiser um modelo infantil para criança, apenas R$8, tá bom? Ela faz também. Eu tenho essa aqui mais antiga, foi uma das primeiras, ó, no modelo simples, e eu uso direto quando eu saio. Então a gente trabalha junto aqui, vai um ajudando o outro, empolgando o outro, divulgando o trabalho, né? Trabalho em família, trabalho em equipe, tudo feito com muito amor e carinho. Valeu, valeu meus amigos, é bastante esforço mesmo. A gente tem a família, tem o trabalho, tem o ministério, a igreja, mas a gente vai tentando fazer o melhor possível. Quero mostrar para vocês também aqui alguns cases para portáteis que a minha esposa fez. Fortaleza. Então, o frete eu mando as revistas e livros por impresso módico. É o modelo dos correios mais barato para livros, revistas, apostilas, qualquer tipo de literatura. Então, sai na média, se for um livro ou uma revista, entre R$7 e R$8 nessa faixa, né? E aí dá para colocar a máscara junto, não aumenta nada no frete, tá bom? É o frete bem barato mesmo, para todo o Brasil, é algo nacional. E a minha esposa faz essas cases, ó, também, para portáteis. E eu guardo aqui o Nintendo DS, o GPD, que são os portáteis que eu tenho, olha que legal. Essa é a mais recente que ela fez. Essa aqui foi a primeira, ó, com o Mario bordado aqui. Essa outra do Paper Mario, olha que legal. Bem bonita, para guardar o portátil e levar para todo lado. E as máscaras. Então, muitas pessoas que adquirem os livros levam as máscaras ou os portáteis juntos, tá bom? Muito obrigado, ela trabalha bem mesmo. Graças a Deus, trabalho excelente, muito lindo, muito bem feito. E aí a gente vai tentando ajudar um ao outro. Teve uma pergunta que o Rafael Marques fez, eu deixei a enquete lá, e ele perguntou qual foi o jogo que eu zerei junto com meu filho. Mais difícil que nós zeramos, terminamos junto. Então nós já jogamos vários jogos, principalmente briga de rua, né? Tipo Streets of Rage, Final Fight, esses jogos, as Tartarugas Ninjas. Mas não chegamos ao fim. Ele chega um momento que ele cansa. Mas nós zeramos o New Super Mario Bros. Do Nintendo DS. Ele foi jogando, ele gostou, ele foi passando. E quando chegava num lugar que ele achava difícil, enroscava, ele chegava e falava, pai, me ajuda aqui. E aí eu passava uma parte, algum ponto, e a gente foi até o final e nós terminamos junto o New Super Mario Bros. Então ficou marcado pra gente. Isso aí é a resposta pro Rafa Marques, né, que nós terminamos o New Super Mario Bros. Não. Tá bom? Então, meus amigos, é isso aí, né? Hoje essa primeira live é basicamente um teste. Eu queria aprender a conversar aqui com vocês, como é que funciona, me apresentar. Vidal, obrigado aí, seja bem-vindo. Apresentar os livros, mostrar meu material para vocês e dizer que agora o foco vai ser nas revistas, não tem um prazo, não dá para ser mensal ou bimestral. Com todas as coisas que eu tenho para fazer, é no tempo que dá. Beaten Ups é muito gostoso de jogar, né? É simples, pega ali, vai apertando e vai batendo nos inimigos. Valeu, meu amigo, obrigado. Tá simples aqui, mas o meu desejo é fazer lives, se der, toda semana ou a cada 2 semanas, e convidar alguns amigos que participaram dos livros, que enviaram suas crônicas, que mandaram suas histórias, que tem histórias marcantes. Então eu já estou conversando com alguns, pensando em alguma coisa. Hoje eu queria falar com vocês, mostrar os livros, apresentar o projeto, explicar alguns detalhes. Mas nas próximas eu vou fazer um bate-papo com vários amigos aí do cenário retro gamer nacional e outros amigos que não são tão conhecidos, mas têm histórias muito bonitas, muito legais. Rapaz, então obrigado, né? É só pela graça de Deus mesmo, tá bom? E a Annelise está jogando Sonic aqui, ó, direto. O Luigi já saiu, a Annelise está jogando aqui o Sonic no Mega Drive da Tectoy. Então o projeto agora é dar continuidade às revistas. Vamos lançar a pré-venda da número 2, Muito Além dos Videogames 2, com os jogos educativos do Super Mario, matéria de capa, tá bom? A terceira edição nós já estamos trabalhando nela, já tenho a arte da capa e tem vários amigos escrevendo aí, a matéria vai ser sobre os jogos do Pato Donald, olha que legal. Então todos os jogos do Pato Donald, jogos
clássico desde o Atari até o PlayStation, Nintendo 64, certo? Então vai ser o foco da terceira edição. E eu já tenho várias ideias, obrigado aí, ó, 25 Best Electronics, para as próximas edições, os jogos que nós vamos tratar, as matérias especiais, entrevista. Então, se Deus quiser, vai ter muita coisa legal na revista Muito Além dos Videogames. E se você tem interesse na primeira, então só tem mais 9 exemplares, tá bom? O PDF é gratuito, tá? Você pode baixar, tem o link aí no nosso Instagram, aí no perfil. Você pode baixar e ler e divulgar. Mas a edição impressa só restam 9 exemplares, tá bom? Olha, o recorte na parede, são as boas lembranças, né? Parece que a gente volta no tempo e dá aquela saudade mesmo. A gente só não pode deixar a nostalgia tirar a nossa alegria do presente, da vida, mas ser como algo bom, que é a ideia que eu tenho tentado passar nos meus livros. O Igor, seja bem-vindo aí, Deus abençoe. É de nos fazer lembrar, sorrir, até chorar, e aí continuar. Aqui a Annelise, tá doida para aparecer. Essa é a minha filha do meio. Olha. E aqui tá o Luigi. Muito bem. Então, meus amigos, ó, quero terminar. Eu já vou caminhando aqui pro fim. E só relembrar então os livros, tá bom? A trilogia Muito Além dos Videogames. Memórias de um Jogador, primeiro livro. O segundo, Crônicas dos Meus Amigos, com 26 histórias. A minha esposa tá falando para deixar salva lá, eu vou deixar salva e vou deixar aí no perfil para quem quiser, tá bom? E qualquer dúvida depois pode comentar, tá? O terceiro livro, Muito Além dos Videogames 3. E tem os 2 primeiros, esses aqui só no site da editora Iclep, no tamanho grande, letra gigante, tá bom? E a revista Muito Além dos Videogames. Então, se você quiser adquirir o nosso material, direto comigo em alguns sites. Deixa eu ver, a nostalgia. Ah, sim, isso aí. Isso é muito bom. É trazer essa alegria, esse sentimento bom. É que as coisas podem ter os dois lados. Algumas pessoas acabam sofrendo demais. Eu já conversei com alguns amigos que a nostalgia estava trazendo depressão para eles. Tiveram que aprender a lidar com isso, né? Então tudo a gente ter equilíbrio. Ah, tem 2 revistas muito bom. Obrigado mesmo aí pelo apoio, tá? Então, se vocês quiserem adquirir o meu material, eu tenho alguns exemplares do primeiro e do segundo livro comigo e 9 exemplares da revista, tá? O livro 3 só pode ser encontrado agora no site da editora Iclep. Só tem lá, não tem em nenhum outro lugar. Ou a versão digital na Amazon, tá? O primeiro tem a versão digital na Amazon também, é bem baratinha, R$ 3,99. O terceiro tem lá, versão digital, R$ 5,99. Podem ser lidos de graça no Kindle ilimitado. O segundo livro tem o PDF gratuito. Ele está disponível para baixar, tem os links aí no meu perfil. E a revista tem o PDF gratuito também, tá bom? E qual que é a ideia desse projeto todo? Com tudo isso, além de transmitir essa nostalgia que o amigo falou, positiva, também desenvolver amizades. Abrir portas para a gente se conhecer, para a gente compartilhar nossas experiências, relembrar da infância, relembrarmos dos nossos amigos e ajudar os leitores na medida do possível. Sempre passar aquela mensagem de esperança, de fé, transmitir valores como a família, a amizade, coisas boas que estão em falta no nosso mundo. E muitas vezes as pessoas têm aquela ideia do videogame sempre negativa. E eu estou tentando passar aquela ideia positiva. Né, o outro lado da moeda, né, aquilo que é bom. TV de tubo, essa grandona aqui é TV de tubo, 35 polegadas CCE, achei numa loja de usados. Troquei com outros 2 televisores de 20 que eu tinha e pegamos esse aqui. E os videogames estão ligados aqui, o Mega Drive, o Super Nintendo, né, um Atari. E todos os videogames que vieram depois como fruto dos livros, troca pelos livros, achei, ganhei. O Mega Drive veio num sorteio. Pastor Cleiton, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aí. E aí agora se tornaram material de pesquisa, material de estudo, material de trabalho. Às vezes para relembrar de algum jogo, aí poder escrever e passar a mensagem aí. Então tanto o Instagram
quanto os livros, tem esse objetivo, tá bom? Que é da nostalgia, dos videogames clássicos, trazer curiosidades, notícias, e a gente desenvolver essa amizade aí, compartilhar as nossas lembranças, né, as nossas experiências e aquelas coisas boas que estão envolvidas aí no universo dos videogames. Jogar com a família, agora no meu caso, jogar com os filhos, na infância as locadoras, jogar com os amigos, jogar com os pais. E tanta coisa legal que a gente viveu, que não volta mais. O mundo mudou, tecnologia, os videogames mudaram em todos os sentidos. E é uma forma da gente resgatar e manter um pouco disso. E sempre dentro dessa visão cristã, dessa visão bíblica. É algo diferente, mas tem sido uma experiência boa, muito legal. Tenho feito muitos amigos através aqui do Instagram, através do projeto, e recebido um feedback muito positivo dos livros e também da revista. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar a live salva. E as próximas, se Deus permitir, teremos amigos aí participando, batendo um papo com a gente, respondendo as dúvidas, esclarecendo. Então acompanhe aí, siga o nosso perfil, adquira os livros, baixe os PDFs gratuitos, e logo nós vamos começar então a pré-venda da edição número 2. Lembrando que quem adquire na pré-venda tem o nome registrado, tá bom? Antes de mandar para a gráfica. Na primeira edição foram 61 apoiadores, tá o nome de todos aqui. E eu vou deixar alguns dias na pré-venda para quem quiser adquirir a número 2. Também ter o seu nome gravado nela. E só depois que eu mando para a gráfica. Minha filha Agnes está aqui, ó, doida para entrar. Ela aqui, a mais velha. Estão todos felizes aqui, animados com a live do papai, né? E enquanto isso vão jogando o Sonic aqui. Tá bom? Mas é isso aí. Se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, algum comentário, depois pode deixar aí no Instagram, pode comentar, tá bom? E eu acho que é isso. A ideia que eu tinha aqui para essa live, esse bate-papo, eu acho que deu certo. Eu gostei, fiquei feliz, né? Foi uma experiência boa, diferente. Tenho que aprender. Estevão tá aí. Estevão, filho do meu amigo pastor Clayton. Ele adquiriu um livro dias atrás, ele gosta também de jogar e ele gosta do Sonic, né? Então um abraço, Estevão, Deus abençoe. Então, algo que eu esqueci de falar, que através dos livros eu pude também chegar em escolas e dar palestras nas escolas, falar com crianças e adolescentes, aconselhá-los a como fazer bom uso da tecnologia, dos games, incentivá-los na literatura. E tem um tanto de livro aqui separado para esse propósito, já distribuí em algumas escolas. E assim que a pandemia passar e as aulas presenciais voltarem, se Deus quiser, eu quero levar o restante e incentivar a criançada na literatura e no bom uso da tecnologia e contar para eles um pouco da história dos games de antigamente, né, para eles verem como era na nossa infância e na adolescência, tá bom? Então, meus amigos, obrigado pela participação, pela presença, pelos comentários, pelos incentivos, o elogio e o apoio que tem sido dado aí ao nosso trabalho, tá bom? É algo simples, mas a gente tem feito com bastante carinho e graças a Deus está crescendo, está desenvolvendo e tenho certeza, né, que vamos alcançar muita gente ainda aí com a palavra de Deus, com uma mensagem de fé, de esperança e essa nostalgia boa, essa nostalgia legal, que traz bons sentimentos e boas lembranças da nossa infância. Obrigado a todos, Deus abençoe, tenham uma boa noite e a semana que vem, se Deus quiser, teremos outra live aí com um convidado, conversando, batendo um papo e falando sobre videogames, literatura e sobre a fé cristã. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais. Como é que eu faço aqui? Peraí. Encerrar o vídeo. Isso.